poder jogar futebol em qualquer canto, de se poder improvisar uma bola com qualquer coisa. Quando não tem bola legal, é uma bola de meia, uma bola de borracha. Bola, pega 5 ou 6 meninos, arrumam um chão vazio e joga. Praça, rua, campinho, praia, corredor, quintal, não importa. Toda vez que a gente bate um papo, eu acho que a gente recupera essa esperança de construir um mundo de pessoas que podem estar submetidas às mesmas regras, mesmos deveres e direitos ali, sem ter ninguém privilegiado em relação a outro, exceto pelo talento, pelo mérito. Futebol não é para branco, não é para preto, não é para mulato. Jogador alto, jogador baixo, jogador forte, jogador fraco. O futebol é aberto para todos. O futebol brasileiro só é o que é por causa da miscigenação, por causa do sangue negro, por causa do sangue de índio. Se não fosse isso, não teria a diferença que tem do nosso futebol para os outros. Essa coisa que reúne uma porção de qualidades, né, num mesmo atleta. O que desafia a própria constituição do ser humano. A fazer com os pés o que normalmente no esporte só se faz com as mãos. Você vai abrir mão daquilo que te caracteriza como ser humano. O futebol desperta dentro do ser humano a tendência que ele tem para o confronto, para a luta. É uma guerra sem mortos, eu costumo dizer, porque é uma batalha não só técnica, física, mas psicológica. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático, da arrumação das equipes. De fato, você tem um atacante, você tem um capitão. Uma mistura do impulso bélico, belicoso, guerreiro do homem com o impulso artístico. Daí um Zico, daí um Pelé. O futebol é uma arte. Uma arte em que cabem os Picassos, os grandes jogadores, os Van Gogh, os grandes jogadores. E cai também os pintores da praça, que vendem o seu quadrinho ali baratinho, entendeu? Isso é o futebol. Sei lá, ele ocupou esse espaço no coração da gente, né? E acho que no Brasil, tem até alguns estudos aí antropológicos que dizem que no Brasil ele ocupou o espaço do associativismo, né? Que em toda a história de comunidades, né, o ser humano precisa se associar para se identificar, né? Está no sangue do brasileiro, rapaz. A gente nasce jogando, já da barriga da mãe, acho que já tá jogando. Então, o futebol foi inventado na Inglaterra, mas o drible foi inventado no Brasil, né? O gol de bicicleta, a caneta, essas coisas tudo foi o Brasil que inventou.
Isso é uma paixão que dificilmente a gente sabe explicar, isso já vem dentro da gente. Bill Shankly dizia o seguinte: evidentemente que o futebol não é uma questão de vida ou de morte. É muito mais do que isso. Uma teóloga chamada Dorothy Steele, uma teóloga alemã, perguntaram para ela o que é a felicidade. Como a senhora definiria o que é a felicidade? Ela não precisa definir, não. Dá uma bola para a criança jogar e você vai entender o que é a felicidade. O primeiro presente que você quer que dê para o seu filho, ou é uma camisa ou é uma bola. Então isso é inexplicável. Isso é do povo brasileiro. Isso é uma paixão que jamais a gente vai deixar fugir da gente. É por isso que nós somos os melhores do mundo e vamos continuar a ser os melhores do mundo. Porque aqui o futebol é diferente. O futebol aqui é uma magia. E magia você não encontra todo dia. A magia no futebol está nessa coisa de ajudar o ser humano a se definir, né? Já que nós estamos falando do Bahia no documentário, quando você diz eu sou Bahia, isso te posiciona como ser humano, como cidadão baiano, como cidadão de Salvador. Acho que essa talvez seja a mágica essencial do futebol. A pronúncia é mais forte quando você grita, você falar Bahia do que Bahia. Eu não sei explicar porque houve essa mudança assim. Há uma distorção da prosódia, da maneira de pronunciar a palavra, na ênfase que você dá. Por isso fica essa coisa bonita. Bahia é o prolongamento da emoção. Não me lembro de nenhuma outra palavra que o baiano troque o I pelo E. Só o Bahia mesmo. Até nisso o Bahia é exclusivo. Bahia! Para transmitir a vibração, a emoção profunda de ser tricolor. Apaixonado tricolor. É isso. É uma manifestação de amor, de carinho. É a mesma coisa que no orgasmo você dizer meu amor na cama em cima da mulher. É a mesma coisa, meu amor. Fica uma coisa sem fim. No imaginário, no emocional, no coração das pessoas, no coração do baiano, nunca vi nada tão forte que mobilize, né? Do que o Bahia. É o último pensamento meu e é o primeiro de manhã. É meu Bahia. O Bahia é a Bahia em campo. Porque o Bahia reúne tudo que a Bahia reúne. É a mistura, é o sincretismo. O Bahia tem as cores da Bahia. Vermelho, azul e branco. O Bahia tem o nome da Bahia. O Bahia é a Bahia também. O Bahia é uma loucura, né? Que eu digo assim, digamos que só os loucos torcem para o Bahia. É mesmo como se fosse uma religião. É como se fosse uma religião, Bahia, para mim. Sempre foi um vazamento de estrelas com um tubo partindo lá do céu. O homem lá responsável no céu abriu a torneira e botou um tubo e as estrelas iam caindo, os torcedores do Bahia iam pegando as estrelas de campeonatos estaduais, de campeonato brasileiro. Com grandes vitórias e que colocaram o Bahia como um dos maiores clubes do Brasil. Para mim, um dos maiores clubes do mundo, né? Em relação à torcida, em relação a amor. É um time que já nasceu campeão em 1931. É o primeiro campeão brasileiro. É o primeiro time que representou o Brasil na Libertadores da América. Como é que você não vai honrar, não vai amar, não vai se apaixonar por uma coisa tão maravilhosa? Não tem mulher no mundo que chega aos pontos disso aí, a não ser minha mãe, que deve ter em algum lugar. Mesmo que eu falasse muito aqui, que eu escrevesse um livro, não dá para explicar tudo que o clube é. A gente que é torcedor, a gente sente. Que eu amo o Bahia. Foi o clube da minha vida. Queria que todos os jogadores fossem a mesma coisa, né? Bahia é minha vida, né? Bahia é minha história.
Bahia é tudo pra mim. Bahia, Bahia minha vida, Bahia meu orgulho, Bahia meu amor, Bahia, Bahia minha vida, Bahia meu orgulho, Bahia meu amor. Cadê ela, Normando? Aqui é a primeira, 1931, é. Aqui é o primeiro jogo do Bahia. Primeiro jogo e primeiro gol do Bahia. Foi no dia 1º de março de 31, Bahia deu 2-0 no Ipiranga. O Bahia foi campeão do torneio início e foi campeão do Campeonato Baiano aqui, ó. O Bahia, nessa época, jogou com Teixeira Gomes, Leônidas e Odilon, Milton, Canoa e Gia, Baima, Guarani, Gambarrota, Raul e Rubens. A Associação Atlética da Bahia e Baiano de Tênis resolveram, no ano de 1930, tirar as suas equipes do campeonato. Isso enfraqueceu muito o campeonato estadual. E aqueles jogadores que faziam parte dessas duas equipes se reuniram e formaram um time para jogar amistosos final de semana no interior. Numa viagem dessa, o barco teve uma tempestade. Tanto que se fala que Santa Bárbara é Bahia, porque meu irmão disse que foi um negócio sério, viu? Deu medo, né, esse dia, a tempestade. E ele disse, pô, o negócio de ficar viajando toda hora, bora fazer um time para jogar aqui mesmo na cidade. E aí se tem a discussão das cores do nome, né? O nome, a princípio, que se discutia era Atlético Baiano Futebol Clube. E as cores seriam azul, preto e vermelho. Aí tinha um grupo, e esse grupo acabou prevalecendo, que queria o nome Bahia e as cores da Bahia, né? Calção azul e uma faixa vermelha, porque as cores da Bahia. Eles aí fundaram o Bahia. Então, o Bahia saiu daí. O papel que saiu foi ali, no dia 1º de janeiro de 31. Eu fiz 100 em janeiro agora. Esse time que foi campeão do torneio início de 31, 32 e o campeonato de 31 invicto. O Bahia foi invicto, não perdeu para o Ipiranga. Que nós já éramos campeão quando estava excursionando em Sergipe. Recebemos um telegrama, uma festança e tal. E viemos no domingo para jogar com o Ipiranga e estava perdendo 2-1. E ele fez o gol de empate. Foi invicto. Esse é o Leônidas, o back direito. Odilon era o zagueiro avançado, chamava. Meu irmão Milton. Canoa, Nicanor Presídio, né? Milton Costa. Aqui estou eu. Raul. O Coringa, baixinho, mas muito hábil. Camarote era filho de italiano. Guarani. Trabalhava no Banco do Brasil, pernambucano. Esse Baima era um senhor time de futebol. Teixeira Gomes é esse aqui.
Um bom goleiro. João Carlos Oliveira Teixeira Gomes Fonseca, pai de Joca. Então, minha vida está relacionada profundamente com o futebol e, sobretudo, com o Bahia. A paixão do futebol está em meu sangue e a paixão do Bahia só acaba comigo quando eu morrer. E aí começa a saga de vencedor, né? Que aí nasce o dístico, nasceu para vencer. O Bahia, acho que toca nesse sonho, acho, do enfrentamento. Ele não se entrega. E em 32 começou essa mania de acreditar. Acho que ele fez um gol do título do torneio início, ou fez um gol importante. Ah, sim. O Bahia vinha perdendo de escanteio. Quando não havia gol, o escanteio valia para ganhar jogo. E as pessoas já estavam saindo do Campo da Graça quando o Bahia fez o gol de Rubem. Aqui, posso ler um textinho pra gente? Diário de Notícias, 11 de abril de 32. E até os últimos 2 minutos, toda a assistência, que é como se chamava a torcida na época, esteve convencida de que a vitória aurinegra era um fato. Quando o Bahia conseguiu um gol e se tornou campeão do torneio início, por um gol contra um escanteio. Eu entrei de cabeça, fiz o gol. Já estava no final. 2 irmãos. Deram a vitória ao Bahia. Aqui que funda-se no Bahia essa crença que eu acho que converge as pessoas para acreditar no Bahia, porque é tudo que a gente precisa, é essa fé de reverter as situações difíceis da nossa vida. Eles saíam carregados de campo, e aquela folia. A torcida do Bahia era muito animada. Era pequena, mas era animada. Sim, porque o Bahia entrava em campo e saía debaixo de vaia. Ah, é? Todos eram contra o Bahia. Todos os outros times. E o Bahia ganhando. O Bahia ganhando. Lugar de Bahia. Era o Ipiranga, que era o time do povo. O Bahia foi ganhando, 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 passou a ter a maior torcida. E vocês sabem que eu tenho dúvidas. Não acredito que eu tenha 100 anos. Não é possível ter 100 anos. Era um médico sanitarista, evidentemente aposentado, e jogou no primeiro time do Bahia. Eu fiz tanta coisa boa e só saio do futebol. Foi o primeiro Rodinei. Eu sinto saudade. Porque é um ditado muito certo. Eu era feliz e não sabia, não é? Da música do Ataúfo Alves. Na década de 50, eu me lembro bem da Taça Brasil, que foi o primeiro campeonato brasileiro. Já fazem mais de 50 anos, né? E por aí você vê que valeu a pena, né? Valeu a pena. São 2 times que fizeram história no futebol brasileiro. E o Bahia, como tinha sido campeão baiano, de 58, o Bahia foi disputar a Taça Brasil. Não era um time perfeito. Perfeito não era, você entendeu? Mas era um time completo. Tinha bons jogadores, né? Não tinha setor que tivesse jogador ruim. Eita, time redondinho, sabe? Cabeça, tronco e membros. 2 pontas realmente excelentes, os 2 atacantes na frente também muito bons, goleadores, armação ótima e atrás também. O Leone me marcava sem violência, o Henricão era o zagueiro, bom goleiro, Nadinho, né? Um time que eu nunca me esqueço, Nadinho, Leone, Henrique, Florisvaldo, Flávio Vicente, Marita Alencar, Léo, Maribiriba. Esse eu vi bate palma.
Eu jogava muita bola, eu gostava muito de bola. Um orgulho. Marito, para mim, foi a maior ponta direita que o Bahia teve até hoje, Marito. Sensacional. Eu ia dizer para você que amigo é difícil, né? Temos amigos. Marito, para mim, foi, tirando o Garrincha, foi a melhor ponta que eu vi jogar. Então, ele vinha, Geninho armava um time que descia ele e Biriba. Foi o menino que começou aqui em Itapuã. Armindo Avelino de Santana, Biriba. E aí Biriba é uma madeira que enverga, mas não quebra. A madeira do próprio berimbau. Ela enverga, mas não quebra. Ainda até hoje, né? Olha. Ele aqui, ó. Ponta esquerda aqui. Ele era um foguete para correr. E pra ele o Bahia era tudo na vida dele. Bahia, 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 Bahia. Tanto que ele não saiu do Bahia pra jogar em outro time. Ele jogava por amor. Simplesmente por amor. Mas isso não existe mais, né? Isso aí é passado. E aí era Marito na ponta direita e Biriba na esquerda. Iam e voltavam. Era um negócio sério. Quando o jogo estava duro, eles trocavam de posição. Que diabo é esse? Nesse tanto tinha um pretinho desse lado, agora já tá do outro lado, já tá o louro desse lado. Aí nego ficava maluco. O lateral mais duro, o cara trocava pra poder dar certo e dava. Nadinho, bom goleiro. Ele é de Alagoinha. Tudo bom, filho? Tudo bom? Tudo bom. Quantos anos, hein? Esse aqui foi a alma do Bahia. Foi a alma do Bahia. Nem me lembrava que ele era. É? E as vitórias que o Bahia conquistava geralmente eram dos pés dele. Não era, chefe? Mas a vida é isso aí. O negócio é saber viver. Toda a vida que eu joguei futebol amador, eu exigia jogar com a camisa número 5, que era a camisa de Vicente. Ele dizia assim, ó, daqui, no meio do campo, pra lá, você pode fazer sua coisa, correr pra lá com a bola, daqui pra cá, sou eu que vou mandar. E era magro. O senhor vai bem? Tudo bem? Agora você... Tudo bem. Por causa que eu tô sempre com você. Agora... ficou feio assim? É Vicente essa merda. Você ficou feio assim? Não. Você é Vicente? É. Vicente Leonardo? Eu tô falando a verdade. Você entrou aqui, eu sentia... Eu conheço esse moço. Eu conheço. Conhece? Nosso tempo foi um tempo fabuloso. Cansei de sair dos mares a pé para mim treinar na Graça. A pé. E gostava de voltar também a pé. E às vezes eu digo, vou a pé e voltava a pé. Passava pela porta de Marito, o marido morava logo ali, e voltava a pé. Mas, rapaz, que bom viver, viu? Viver outra vez. Eu pensei que nós, essa turma nossa, só íamos nos encontrar no céu, nos reunir no céu. Porque, é verdade, todos nós vamos pro céu. Aquela turma do Bahia, aquele time do Bahia, ao morrer, vão se encontrar no céu, que é o lugar nosso. Pode ter certeza disso. Nadinho? Você? Nadinho sou eu. Nadinho, o goleiro do Bahia? É você? Sou eu. Rapaz, vou te falar, hein? Se eu te encontrasse aí na... Ui, aí. Você não me conheceu, não? Não. E você? Olha só. Sério mesmo, não estou de brincadeira, não. Sou Nadinho, você é Vicente. Pô, eu sou amigão do Nadinho. Nós éramos amigos. Amigos. Me fizeram uma surpresa enorme. E aquele de camisa azul? Aquele é Marito. Você conhece o Diabo Louro? Esse daqui, quando se pediu o jogo, ele malhava Deixa eu levantar aqui para dar um abraço no Marito. Vem cá, meu amigo. Diga aí, meu amigo. Você tá bom? Tá tudo bem?
E aí, a coisa aqui, como é que anda? Anda bem? Bem. Então tá bom, pô. Um prazer te ver aqui. Não me conheceu, não. Não? Nem me conheceu também, não. Você me apresenta? Quero um goleiro, quero um goleiro. Quem diria que nós íamos nos encontrar assim? Esse momento é um momento muito alegre para mim. Tá com o marido, tá com o Nadinho. Outros vão aparecer aí, né? Será que vem? Parece que sim. Pô, quer me contratar você? Me contrate que o time não perde, comigo não perde. Ganhei todos os títulos que ele me deu. Tem alguém lá? Léo Brilha, que já chegando a veterano, tinha jogado no Fluminense do Rio de Janeiro. Esse era danado, viu? Ele fazia gol de cabeça, ele era um bom cabeceador. Bom cabeceador, tocava bem e tal. E dentro da área, se deixasse ele virar, podia ir buscar lá no fundo que ele dava um toquezinho. Cadê Nadinho? Nadinho tá cá. Ô, Mari, porra, você tá diferente pra caralho, porra. Nadinho, oi. Você já é juiz? Não. Vai ser? Não. O juiz é fogo, viu, rapaz? Eu sou simples advogado, doido pra minha aposentar. Como é que vai? Porra, você tá com a carequinha toda. Bebi muito nesse bar. Não pagou. Não, pagar eu paguei. Ele acertou as contas? Agora tinha crédito. Tinha crédito. Moreira dava crédito a mim porque sabia que eu pagava. Me roubou muito? Inventou batida misturada e tudo. Coisa de louco. Esse é Vicente Arenari, porra. A cobra criada do Bahia. Cobra criada mesmo. Vera, e ele fazia assim, Léo, ai, pai, eu ia e só tu que pá. Não era? Aqui é sua carteira. Eu vou. Excuse me, please. Ai, Vicente, você é uma figura, papai. Você é uma figura que o Bahia devia lhe carregar no pedestral. Você foi um monstro. O Bahia me deu muitas alegrias. Pô, Marito, mas rapaz, você precisa telefonar pra mim pra gente bater papo. Que essas merdas que estão hoje aí. Puta que pariu. Você não vê um centroavante dominar a bola, olhar pra um lado e pro outro. Baixa a cabeça e ir. Não dá. Nunca mais o Bahia vai fazer um time desse. Time unido, um time... Se tivesse briga, todo mundo brigava. Qualquer time que viesse, a gente... Toda. Tinha amor. E eu, Diabo Louro, cruza, porra! Cruza essa bola, porra! Que eu já não aguento de ir lá e voltar. Ele, pai, eu, tchuc. Aí fazia... Vai no piloto. Puta que pariu. Você sempre foi mentiroso. Sempre. Sempre mentiroso. Aí começou a Taça Brasil. Eu lembro que o Bahia saiu daqui, da primeira Taça Brasil, deu 5-0 no CSA. Você tinha duas etapas, você passava pelo Norte e Nordeste aqui. Teve que jogar com o Ceará, que foi dificílimo pro Bahia passar. Faltava 1 minuto para acabar o jogo, foi? Aí eu fui lá e tchuc, contra o Ceará Esporte. Depois o Bahia pegou o Sport Recife também, outro adversário duríssimo. Aí do Sport foi que veio o Vasco. Tinha uma zaga chamada Paulinho Bellini. Bellini foi campeão mundial, né? E tinha Almir, que era o meia. O time do Vasco era muito bom. Fiz aquele golaço contra o Vasco do meio da rua, não foi, velho? Foi. Bem... Não, mas uma coisa bela dessa eu não esqueço. Então, em 59, o Bahia teve
uma dureza. Não foi assim como todo mundo fala, mas eram poucos adversários. Mas eram qualificados, eram os campeões dos estados. O Santos, quando enfrentou o Bahia em 59, já era um super time. O Brasil já era campeão mundial de futebol. Na Copa de 58 fui eu, Pelé e o Zito. Então, o Santos já era considerado um time excepcional, um dos melhores da América e do mundo. O ataque do Santos era Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Pepe é vivo ainda, né? Tinha uma bomba que eu vou te contar uma coisa. Sai de baixo. E o Bahia foi jogar com o Santos, na Vila Belmiro. O jogo estava 1-0, Santos. E aí, nós fizemos 2-1. Eu fiz um gol no nadinho do lado de lá, batendo um pênalti. Veio um pênalti lá, eu consegui na eu tirava sangue da bola. Larguei um cacete e o nadinho não conseguiu pegar. Aí Alencar foi e fez o terceiro. Driblou a defesa do Santos toda em torno de bola e tudo, meu irmão. E acabou o jogo, o Bahia ganhou de 3-2 lá. No jogo de volta aqui... Tava tudo pronto para ser o maior réveillon da história, porque o jogo foi 30 de dezembro de 59. Aí forçou essa chamada negra na época, a terceira partida de uma melhor de 3. Esse jogo seria numa data anterior, mas foi transferido a pedido do próprio Santos. Na época, se preocupava muito em excursionar. O Santos jogava na China segunda-feira, quarta-feira nos Estados Unidos e domingo no Campeonato Paulista. E o jogo foi transferido para os anos 60. E aí foi para o Maracanã, campo neutro. Quando o Santos veio para jogar com o Bahia, e o Santos com a série de jogador bichado, né, que veio já da coisa. Pelé veio quebrado. A gente sentia que ia ser campeão, sabe? O time era muito forte, muito bom. Lá eles não acreditavam nunca que o Bahia ia ganhar. Mas fomos surpreendidos por um Bahia que jogou talvez a maior partida da sua história. No dia da fundação da cidade do Salvador. Eu tinha tido um menino naqueles dias, Maria Lúcia. Aí eu me lembro que eu me empolgava. Tia aí, quieta. Eu queria sentar para dar vida ao meu Bahia. Precisa dizer o que foi esse jogo, com o Vicente Arenari fez um gol de falta, fazendo uma exibição fantástica. O Santos fez 1-0, o Bahia, o Vicente foi lá, cobrou falta e empatou. O Bahia começou a tocar a bola. Aí o Santos se desesperou. Tá bom, o Pelé não jogou e tal, tava machucado e perará. Mas não foi por isso que o Bahia ganhou, não. O Bahia realmente tinha um bom time. Naquela época, ele nesses jogos, nessa decisão, ele mostrou ter uma equipe muito poderosa. Mas o time era muito forte, nosso. Quem ganhou o título foi essa ilha, como é o nome?
em Itaparica. Concentrado em Itaparica. Nós passamos lá 45 dias sem sair de lá. Só. E nos venceu por 3-1. Merecidamente, eles foram campeões em 59. Meu amigo, eu queria que tudo voltasse agora. Só assim pra eu olhar assim, aí eu vou embora. Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que carrega a multidão? É o Bahia. Eu vi o empenho de um Henrique, de um Vicente Arenari Filho. Eu vi jogadores que entravam em campo pensando num resultado e numa resposta positiva para quem estava ali aplaudindo nas arquibancadas e chorando, em busca nada mais, nada menos que uma vitória. E por ela eles lutavam. Time que se empenhava. O Bahia não ganhou por acaso a Taça Brasil de 59. Eu estou feliz da vida por ter encontrado essas figuras aqui, viu? Hoje foi um dia fantástico pra gente. Então eu estou satisfeito demais. A dimensão do Bahia, sem nenhum exagero, é a dimensão dos grandes. E uma dimensão de paixão que até alguns grandes não têm. Tem a torcida, tem a tradição, tem os títulos, tem a história, mas não tem o vínculo popular que o Bahia tem. Eu tocando a corneta e levantando o astral da torcida, eu me sinto o super-homem. O mascote do Bahia? Super-homem? Se depender de mim, da minha força para ajudar o Bahia a chegar, eu me transformo em 10 super-homens, se for o caso. A gente tem um super-herói humano, capaz de dar grandes alegrias a gente e dar grandes tristezas, como a vida é. E essa coisa da carinha alegrinha é exatamente porque ele é um menino. Esse é o super-herói menino, quer dizer, você tem que manter essa juventude para o seu time. A cor do Bahia? Azul, vermelho e branco. Só que é isso aqui? Aí. Tem o Xalá, o Ugu. E quem mais? Ela. Essa. Bahia é isso. Lá nos pés do santo ele via, tinha 3 fitinhas, azul, vermelho e branco. Meu sangue é tricolorido. É a cor da vida, né? Vermelho, né? Que é sangue, branco, que é paz, e azul, que é o infinito. Quer dizer, é muito bonito. É fantástico. Esse patrimônio que o Bahia tem das suas cores. A torcida do Bahia é uma torcida cativante, apaixonante. O Bahia encarna muito bem as cores do Estado. Ele representou muito bem a Bahia, né? E na década de 70, pode ser considerada uma década de ouro para o Bahia, em função dos títulos que o Bahia ganhou. Foi uma época boa. O time do Bahia, da raça, da camisa, da garra, da fibra. Todos os problemas que tem hoje, de atrás de salário, e não sei, aquele time tinha também. Só que os caras não estavam nem aí para isso, meu amigo. Os caras queriam ganhar o jogo. E além de ser um time bom tecnicamente, era um time muito unido. Eles criaram um lado de amor com o clube. O Zé Augusto nasceu dentro do 10 anos de Bahia. Então, aí pega amor. Nós ficamos muito tempo juntos, Baiaco, Beijoca, Fito. Sapatão. Felizeu. Jorge Campo,
Géso. Butice, Roberto Rebouça, Altivo, Romero. Tisson, Douglas, Picolé e Peri. Parece um timaço do Bahia. O Bahia dava 5, a gente ficava esperando no último minuto pra ver se aumentava mais um bininho. Porque qualquer gol a mais era bom, né? Então a gente partia pra cima, então um gol, a gente ia lá, fazia 2, 3, pronto. Bahia ganhou quase que toda a dela. Conseguiu ser campeão 7 vezes seguidas. Nós tínhamos um time que quando tinha Douglas e Bejoca, nós entrávamos em campo ganhando de 1-0. Porque um ou outro fazia um gol. Douglas, ele jogou comigo, nós jogamos juntos durante 6 anos. Douglas, extraordinário jogador. Foi um dos grandes atacantes da história do Bahia. Eu gostava muito de vê-lo jogar. Até eu dormindo, eu já sabia o que é que ele ia fazer dentro de campo. Se alguém no futebol baiano, no Bahia, pode ser chamado de guerreiro no sentido até aquela coisa mesmo australopitecas, coisa mesmo cavernosa, seria... Bejoca. Ele sabia controlar, ele sabia passar, ele sabia cabecear muito bem. Uma coragem para jogar futebol. Que assustava, quase sempre assustava a defesa adversária. A técnica do Bejoca era muito apurada e valente. Briga ali, fala alto. Ave Maria. Bejocão brigava. Do que eu vivenciei igual a Bejoca, eu nunca vi. Porque Bejoca, ele prometia e fazia. Uma vez um Bavi, Bejoca tava bebendo, fugiu da concentração. O técnico era Orlando Fantoni, que ficou pé da vida com o Bejoca. Encontraram com o Bejoca em um bar. Levou o Bejoca para a concentração. O Bejoca, quando chegou na concentração, se tremia. A turma dava banho nele, aí disse que o técnico, ele não joga mais no meu time. Bejoca deitou no vestiário, tirou, como se diz na gíria, uma madornazinha. Acordou 11 horas, morto de ressaca, e disse, calma, tio, que de tarde eu faço o gol da vitória. E eu falava para mim mesmo, hoje é esse dia, hoje é meu. Hoje é o dia que eu tenho que dar alegria para esse povo. E o Bahia ganhou de 1-0 o gol de Bejoca. Porque ele resolvia, bicho. Esses detalhes, era para ele, era detalhe. Em dias de concentração, o Bejoca ficava na fazendinha sempre chupando caju. Ele deixava o caju bebido na cachaça. E para não dizer que ele estava bebendo, ele ficava chupando caju. Então o Bejoca era isso. O Bejoca sempre foi isso. Hoje é evangélico. Se me perguntassem que jogador você simbolizaria o Bahia de todos os tempos, eu diria Baiaco. Carisma com o torcedor, jogador povo dentro do time do Bahia foi Baiaco, sem dúvida nenhuma. E o meu amigo Edivaldo, que mora em São Francisco do Conde. O apelido é Baiacu. Quando é mais novo, ele era todo gordinho, todo inchadinho. O avô dele que falou, né? E o Baiacu, nome pesa. Já pensou um jogador com o nome Baiacu? Aí, não sei o que foi, Floresta Teixeira mudou. Aí botou Baiaco. Aí botou Baiaco, aí pegou. Baiaco é desse cara mais centrado que você já pode ter visto na vida, que não gostava muito de conversa, vivia dentro do nosso grupo como aquele cara padrão. Não bebia nem fumava, não perdia a noite, 7 horas, 8 horas já estava dormindo. E no seu silêncio, na sua tranquilidade, na sua calma, conquista ali a meia cancha do Bahia, se torna uma muralha durante mais de 10 anos do Bahia, né? Uma referência, né?
Ele tinha pulmão, mais do que coração, ele tinha pulmão, muito pulmão. Porque Baiaco, ele jogava de volante sozinho, ele cobria as duas laterais e cobria o zagueiro sozinho. Ele foi um dos jogadores mais rápidos que eu tive. O cara tinha 5 metros de vantagem, ele chegava junto. Ele não assistia nem pra eleição. Ele via quem era que jogava mais no time adversário e colava no cara, acabou. Pegar no pé dele. Nem ele jogava, não jogava. Eu gosto de futebol que morda. Jogador que morda. Jogador é em cima. O Baiaco sempre olhou a bola. E todo homem que olha a bola não dá pancada. Foi o jogador mais inteligente que eu vi jogando bola. Tem as pessoas que dizem que eu sou doido. Né? Ele sabia da capacidade técnica que ele tinha, da capacidade física. Ele aproveitava isso da melhor maneira possível. Sou feliz. Tem a torcida do Bahia que gosta de mim. Sou bem feliz mesmo. Oxi, dá vontade até de chorar. Dá vontade até de chorar. Você já viu na sua vida um hino tão bonito quanto o do Bahia? Ele é um hino que meu querido amigo Adualdo Ribeiro Costa compôs a letra e o maestro Agenor Gomes fez a música. O naipe de abertura já é emocionante. É como se tivesse chegando uma cavalaria e como se a música dissesse assim: vai lá porque não tem nada que possa te vencer agora. Você sente um impulso de guerra, de vibração. Entra no coração e faz você ter vontade de colocar ele pra fora. É um hino que emociona. Somos a turma tricolor. Somos a voz do campeão. Somos do povo um clamor. Ninguém nos vence em vibração. Pra mim, não é lindo? Olha lá. Você chega a se emocionar toda, você se emociona para ver o chamamento. É um apelo, é um hino. Gritar Bahia, 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 aliás, gritam Bahia, Bahia, Bahia. Foi um hino feito para a torcida, não era um hino para o clube, foi um hino para a torcida do Bahia. É o único hino a ser tocado no carnaval. Somos da turma tricolor, vê! Somos a voz do campeão, vê! Somos o povo clamor, ninguém nos vence em vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos, serás o vencedor. Quero vir, vamos conquistar mais um tempo. Foi! Vê! Toda essa voz venceu a letra. Mais um dia, mais um título de glória. Mais um Bahia, é assim que se resume a sua história. Bora Bahia, minha porra! Uma música contagiante, forte, tem um grito de guerra que eu acho que fala pela Bahia, né? Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vence em vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tento. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve essa voz que é seu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Mais um Bahia. Mais um título de glória.
mais um Bahia. É assim que se resume a tua história. Lourinho é um capítulo no Bahia importante. Era o místico. Bom, só para não sei o quê, às vezes dava certo, não dava, aí a vida dele continua. Furava os bonecos, levava os bonecos, furava o boneco todinho com o nome de cada jogador. Longe de mim duvidar de crença de ninguém. Funciona, porque o pessoal se assusta. Ah, quanto o Internacional meio que ele espetou o Tafarel, aquele negócio, aquilo pra mim, rapaz, foi mesmo que dizia, ali deu força, ali dizia, eu quero ver. Eu, Lourinho. Aqui todo mundo aqui na Bahia me chama de Lourinho. Lourinho! Oi! Oh. E aí, cara? Olha só, você me carregando aqui. Jones, Lourinho e Alemão. A história do Bahia estava nessas três pessoas. Lourinho era um cara que passava toda uma energia da torcida pra gente, né? Amarrava os caras, alfinetava os caras, amedrontava os caras. Era a mística baiana, né? Da questão da simbologia que a Bahia sempre teve com relação a isso. A mandinga de Lourinho. A mandinga funcionou bem. Porque nos 3 anos que nós jogamos, 86, 87, 88, ganhamos tudo. Ganhamos tudo. Então, eu fico muito feliz em hoje compor também, fazer parte da história de um clube especial que é o Bahia, né? Fomos tricampeões baianos. E aquele time que foi campeão baiano foi praticamente o mesmo time que foi o Campeonato Brasileiro. E com jogadores feitos na Bahia. São atletas que cresceram ali, que além de você, como você falou, torcedor desde pequenininho, você passar a ser jogador já é um sonho. E você ser ídolo ainda é uma realização plena, né? E era um time que tinha um condicionamento físico muito bom, capacidade física de fazer o jogo em alta velocidade com muita facilidade. A gente atacava com 6, com 5, com 7, a gente não tinha medo de atacar. Dentro ou fora de casa, jogava com a mesma personalidade. O Bahia naquela época tinha uma família. De convivência boa, de harmonia. Então nós tínhamos um interesse, nós tínhamos paixão, nós tínhamos vontade. O técnico, você vê que os caras brigavam mesmo, os caras estavam com tudo de ser campeão. Então, e o time do Bahia não era esse timão. E os pontos altos do time do Bahia só eram pontos altos porque tinha uma coisa em torno do time, fruto da cabeça de um dos maiores jogadores que esse país já viu, que era o Evaristo de Macedo. Naquela época, 88, ele já pegava no pé dos jogadores, reclamava, até hoje reclama. Ele tomava conta da cozinha, ele tomava conta da lavadeira, ele tomava conta do refeitório, ele tomava conta dos porteiros. Porque eu gostava do Bahia e eu queria que o Bahia crescesse. Se você me perguntava, você fazia isso no Flamengo? Não. Você fazia isso no Santos? Não. O Santos eu chegava, treinava, mudava a roupa e ia-me embora. Mas no Bahia, não. O Bahia é uma outra coisa diferente. Então, essas coisas eu fui levando para o Bahia. Você fala para mim, mas me diga uma imagem. Que imagem você tem do Bahia em 88? É mais do Bobô. Bobô jogou aquele campeonato uma enormidade. E ele era um bom goleador, cabeceava bem, muito bem. Muitos gols Bobô fez com o cruzamento de Zé Carlos. O Zé Carlos era excepcional, em todos os sentidos. Zé Carlos era um jogador de grupo, um profissional correto e um bom jogador. Muita técnica. Quando ele vinha no meio, ele era um bom jogador de meio campo. Quando ele ia para frente, ele era um bom atacante. Entendeu? Então, quando nós ficamos entre os 8 colocados, nós começamos a pensar em primeiro. E o Bahia empatou com o Sport, lá em Recife, 1-1, gol de Charles. E aí o drama foi na Fonte Nova.
0-0 no jogo, 0-0 na prorrogação, no último minuto da prorrogação. O atacante do Sport entrou de cara. Só ele e Ronaldo. Decidi para fazer ele pensar. Quando ele baixou a cabeça, deu bote, como se fala no futebol. Ronaldo consegue tirar de pé. Quando passou daquele jogo, falou, não, deixaram a gente chegar. Agora ninguém vai tirar, não. E aí o Bahia foi jogar com o Fluminense, né? E o primeiro jogo lá, o Bahia continuava, melhor campanha, 0-0, o Bahia jogou muito melhor. Na volta, aquela loucura, maior público que a Fonte Nova já pegou. 110 mil pessoas presentes. E você via gente sobre as marquises? Quando eu passei a catraca ali, que cheguei no primeiro degrau, não tinha mais como ver ninguém, nem cabia mais ninguém. Foi um jogo emocionante, bicho. Aquele jogo que você chora. Cruzada da pequena área, chega, tentou cortar a bola, botou para o Washington, virou, chutou e gol! E Washington! Levantou da grande área, a bola passa bem no gol de cabeça e gol! Golaço de gol de cabeça! Sai, bate na zaga do Bahia, vai no ataque, vai para Salles, pega o goleiro, bota para Salles, cruzou, para Gil, Sérgio Pano, bateu e gol! E você vai vendo. Opa, o Bahia vindo lá. O Bahia passou. Opa, o Bahia seguiu. Na Bahia não vai pro Fluminense, o Bahia. Opa, o Bahia. Chegou o Bahia, né? Não adianta você mentir. É nessa hora, você fala, chegou o Bahia. Bom, pobre do Bahia. Como é que vai enfrentar o Inter? Né? Aí enfrenta. Aí, bicho, foi aquela euforia, né? Meia Bahia queria ir para Porto Alegre. Com o Beira-Rio com 80 mil pessoas. E segura aquele timaço do Inter. Começava por Tafarel, precisa dizer mais? Todos falavam, inclusive a imprensa do Sul dizia que nós tínhamos apenas 10% de chance. E que o time do Bahia era bom, mas o Inter ia superar, ia atropelar. E aquilo foi um combustível pra gente. Quando nós chegamos, porra, tinham esses trabalhos dentro do vestiário. Mas nós tínhamos o alemão. O alemão era chegado, essas coisas e tal. Aí o alemão despachou o troço para longe. Aí disse, ó, pode entrar que eu já fiz o descarrego. Se é macumba, nós nascemos em cima dela. A dela é mais forte que a nossa, né, mano? Começa a decisão do Campeonato Brasileiro aqui do Beira. Fuzilou a garra. Nós chegamos aqui no dia 19 de fevereiro de 89, já com aquela visão, com o pensamento do título, sem medo.
defesa espetacular de Ronaldo. Pá! Sai Tafarel, faz a defesa. Desce para ataque, Osmar tira rasteiro. Defendeu Tafarel, tem pressa Tafarel. O jogo vai terminar, ele manda a pelota pelo lado direito, vai tentando sair o Internacional. Final de jogo, Bahia. E nós ganhamos o campeonato com méritos. Por quê? Ah, porque vocês foram os melhores? Não, porque os outros eram muito bons. O Fluminense tinha um time muito bom. O Flamengo tinha um time excelente. O Internacional e o Grêmio tinham grandes elencos. Porque nós não ganhamos no momento fraco dos outros, não. Nós ganhamos no momento normal deles, de grandes equipes, sabe? E essa foi a grande virtude do nosso time, né? Enfrentar os grandes como um grande. Queridos jogadores merecem. A lágrima assim da vitória, saber que tanta dificuldade, achar que a gente não tinha condições de chegar aquilo e jogar no Bahia foi um prêmio para mim. Não era questão do dinheiro, era um prêmio jogar. E assim, a gente veio aqui apitar ali e saber que a gente conseguiu entrar na história do clube, que valeu tudo a pena. E aqui foi a grande realização assim, de um projeto de vida. Você vê o escudo do Bahia, você vê as estrelas do Bahia, foram conquistadas com muito trabalho, muito amor, né, muita dedicação. Então a gente se apaixona, a emoção é forte demais. Agradecer a Deus pelo pai que ele me deu, essa paixão que ele passou para mim. E onde quer que meu pai esteja, ele esteja sendo feliz aí, nosso tricolor. 99% dos torcedores do Bahia, que é Bahia, já nasce como eu nasci. Eu digo que você não se torna tricolor, você nasce. Quando eu estava na barriga de minha mãe, eu já gritava, mamãe, meu gagal, eu quero ver o Bahia, pô. E essa paixão pelo Bahia partiu do velho, partiu do meu pai. Foi quem me guiou, assim, a primeira vez para essa paixão que a gente tem, né? Tem gente que os pais levam pro cinema, tem gente que leva pro teatro. Me levaram a primeira vez para Fonte Nova. Pronto, foi o que aconteceu, na verdade, com a minha filha. Eu disse, minha filha, eu vou te levar para um lugar que você nunca na sua vida vai encontrar um lugar igual a esse aqui. E quando eu vi o time de camisa branca, calção azul e meia cinza entrar em campo, com a torcida vibrando, eu digo, é esse meu time. O time do coração de todo mundo nasce na infância. Ninguém fica torcendo por um time de repente. Acontece, mas não é usual. Quer dizer, o seu time, mesmo aquele que você morre por ele, que você sofre por ele, que você compra a camisa dele e tal, por amor ao time, esse nasce na sua infância. Ia ter um jogo na Fonte Nova. E eu pensando em uma forma de, sei lá, dar uma despedida pra ele, assim, uma coisa assim. Aquilo ali pra mim foi perfeito. O Bahia deu 5-0, não me lembro quem foi o adversário. Foi um show, assim, eu me emocionava com ele, ele chorava, sei lá, não sei se a gente não chegou a contar pra ele que ele tinha aquele problema, que ele estava desenganado, mas sei lá, eu acho que no íntimo dele ele sabia. É como se aquilo ali fosse uma despedida mesmo, sabe? Não foi aquela euforia de antes, de outras partidas, de outros jogos. A gente voltou
não teve um acerto que eu tenha dado na minha vida maior do que esse. Aquele ato de tirar ele do hospital e levar ele para o último jogo da vida dele. Ele tendo me levado pela primeira. E hoje, quando eu vou para o estádio, é como se eu estivesse cumprindo uma obrigação de estar lá representando ele também. Não tem um jogo que eu vá hoje para o estádio que esteja lá e não me lembro. Não pense como seria se ele estivesse ali. Mil vezes que eu pudesse fazer, eu faria. Veja, é interessante, nós estamos falando de torcedores. Nós não estamos falando de público ou plateia. Público assiste, plateia aplaude, torcedor interfere. O torcedor faz parte do espetáculo. O cara com rádio, pô, hoje, o cara fica, hoje o fez não sei o que lá. Não tem emoção, não tem emoção nenhuma. O Bahia toma um gol, o cara não tem aquela emoção de sentir na pele. São torcedores assíduos, são torcedores de campo. Não são torcedores de televisão. Olha, essa torcida aqui é maravilhosa, né? É um torcedor que é apaixonado e que está sempre presente aí no estádio. Estamos indo para lá, estamos indo para ajudar. É 90 minutos só gritando, rapaz. É 90 minutos gritando. É extremamente difícil você ver o torcedor tá com um time quando o time está necessitando do torcedor. E essa é a diferença da torcida do Bahia para com as demais. Que a torcida do Bahia está aqui porque deve e é. Ele acredita em todos os momentos da vida, ele incentiva, ele batalha, tem hora que ele está zangado, mas assim mesmo ele vai. É a melhor de todas. É a melhor, na alegria ou na tristeza, é um casamento. E aí você tem que ficar eternamente. A torcida do Bahia é de levantar cadáver até para quem não é baiano. Uma torcida que tem uma química diferente. Ela não gosta de futebol. Ela gosta do Bahia. Não assisto campeonato italiano, não assisto campeonato inglês. Meu esporte é o Esporte Clube Bahia, não é o futebol. É uma torcida narcisista, ela gosta de se ver. E a gente vai pro jogo não só para ver o jogo, mas para ver a torcida também, porque é um espetáculo à parte. Por quê? Porque nós somos qualificados, fomos designados a sermos os melhores em termos de público, em termos de paz, amor e harmonia. Somos o verdadeiro filho de Gandhi. Itamar Cerqueira Souza. Flávio Alexandre da Silva. Rubem dos Santos. Walter Catarino Costa dos Santos. Belmiro Alves de Brito. Alberto José Pinhon Santos. José Rogério Silva Oliveira. Todos nós temos um pouco de doido. Igual você, igual qualquer outro comum. Sou maluco, beleza. Sou maluco, Bahia! É uma loucura, sim. Uma loucura sadia. Então, torcer pro Bahia é ser louco. Você perde a sua própria identidade. Aí, me chamar de Binha São Caetano, Binha, pegou. Walter Bigode. Rubim Confete. Bel Bahia. É porque, na verdade, a gente quer alegria. Porque eu acho que isso aqui representa alegria, né? A Santa, pra mim, a gente se encontrou e tá dando certo. Agora vamos subir. O negócio agora é... Tá fazendo um homenzinho aí, né? Dá sorte pra gente aí. Bahia, rapaz, nós, Bahia, é Bahia. Bahia, qualquer divisão, né, não? Meu Bahia é foda, meu. Bahia é foda. Vamos lá, vou aqui, meu irmão. Bom dia, vou. Eu acho que as figuras, como a gente chama assim, são essas pessoas que têm a capacidade de exagerar nas suas humanidades e por isso elas são escolhidas como referência, porque elas são mesmo muito intensas. Rapaz, a rivalidade é dentro do campo, tem que saber viver, não é isso? Respeitar o direito do outro, né? Saber torcer, entendeu?
Então, um torcedor que se fantasia e vive a sua fantasia, que mal tem? Consegue ser feliz, consegue provocar a felicidade, consegue provocar a curiosidade, consegue ser visto. Ele sai do anonimato e ele se torna parte da história daquilo que ele mais ama, que é o clube. Não importa que ele não conheça a história desse clube. Ele faz história com a expressão da vida dele. Né? Quantas pessoas conhecem a história e não fazem história? Você é louco, eu não esqueço nunca. Cara, eu me arrepio até hoje. Naquele dia mesmo, mostrou que Bahia é Bahia, a estrela do Bahia sempre acende na hora certa. Um trabalho de amor à torcida e de identidade total com a torcida do Bahia. Eu citaria o caso do Raudinei, que passou para a história do Bahia com um gol antológico. Se eu chamar alguma pessoa de oportunista, o sujeito é um oportunista. Pô, isso é um insulto. Mas todos nós queremos ter um centroavante oportunista no nosso time. Esse aqui. É um ídolo sem ter sido nem titular, nem ter jogado tantas partidas assim. É um herói moderno. Salvador, libertador. E naquele Bavi... Do dia 7 de agosto de 1994... 97.240 pessoas registradas. Uma Fonte Nova totalmente lotada. Foi o Bavi de mais público pagante, né, da história. Mas eu sempre tinha para mim que o Bavi não era um jogo de futebol, tinha que ser guerra. Apitar um jogo, um Bavi aqui em Salvador, é muito difícil, é muita pressão. A semana toda, todo mundo no ouvido. Tanto para um lado como o outro. É um agito total na cidade. O Bavi é um jogo que não acaba nunca, entendeu? Foi um campeonato todo muito emocionante, né? Rivalidade muito grande. O Bahia vinha, né, tentando um bicampeonato na época. Eu me lembro que a gente tomou 2 goleadas. A galera brincava, falava qual é o telefone do Bahia? Era 240-1010. Era os caras zoando o tempo todo. Véio. Chega Joel. O Bahia começou a ganhar os clássicos e a gente chegou na final, no último jogo, com vantagem. A gente podia empatar aquele jogo. O jogo foi um jogo danado, eles nos dominaram no primeiro tempo. A torcida já, né, começou a pedir pelo meu nome e tal, gritar pelo meu nome. E no intervalo eu entrei no lugar do Zé Roberto até. O torcedor acreditava, porque sabia que o nosso time era um time de luta. E eu tava sempre esticando meu pescoço entre uma fresta e outra, assim, pra ver o campo, sempre naquela expectativa de... Tava precisando por um gol. Eu só saio depois que o juiz apitar. Porque enquanto o juiz não apitar, eu acredito no Bahia. A gente tava saindo, eu esperei meu pai. Para um minuto aqui. Nessa hora a tinta do meu rosto já estava toda borrada de lágrima. Aquilo ali já era fechar o caixão, mas para o Bahia, jogo só acaba quando o juiz apita. Eu só sei que foi uma coisa de Deus. Rapidamente pelo time do Bahia. É o livre pro Claudinei, vai para a atenção, ele atirou! Gol! Um terço do estádio automaticamente sentando e 2 terços levantando aquela loucura. E a torcida do lado de cá explodiu. Foi uma coisa, uma das sensações mais... uma das visões mais bonitas que eu já tive. Aquela coisa que torcedor gosta de dizer, time grande não cai, não é verdade, né? Porque
dos times grandes brasileiros, até agora, não caíram. Santos, São Paulo, aqui em São Paulo, Flamengo no Rio e o Inter. E o Cruzeiro. Esses 5. Esses 5. Veja você. Do clube dos 13 maiores, 8 caíram. Né? Só 5 não caíram. Então, clube grande cai. Agora, o que também a gente tem aprendido é que clube grande cai e volta imediatamente. O Bahia não. O Bahia caiu. Naquela descida do Bahia eu tava. Da primeira para a segunda eu tava. Da segunda para a terceira eu também tava. Entendeu? Agora eu sou um torcedor assim, ó, que eu tenho meus momentos de alegria, já tive meus momentos de tristeza ali, mas eu não demonstro muito para alguém não, entendeu, velho? É meu coração que sofre. E muita tristeza mesmo, muita tristeza, foi demais. Demais mesmo. A vontade de lutar mais. Cada vez o Bahia na pior, eu lá e... Isso aí não existe, isso aí eu vou até o fim. Quer dizer, isso é paixão em estado puro, né? Porque aí acabou o futebol como entretenimento, como diversão. Deixa de ser divertido. Você ir ao estádio para ver seu time sofrer, para ver seu time penar, isso não é diversão. É esse que eu amo, é esse que eu aprendi a gostar, independente de se ele vai me dar título ou não, é uma circunstância, mas ele pode estar na 10ª divisão, jogando baba de praia, mas com as camisas do Bahia eu honro enquanto em vida estiver, entendeu? Eu acho que fortaleceu essa coisa do acreditar, porque a torcida continuou frequentando em alto, em grande número. Teve um ano aí da Série C que foi campeão nacional de público. Não, rapaz, se eu não for, eu não vou ver meu time jogar, vou ficar em casa olhando. Eu não gosto de ver televisão. Mandando o Bahia para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que eu vejo isso. Realmente estou triste, desaturmado com essa situação. Em 97, o Bahia desceu para a 2ª divisão contra o Juventude. Foi um momento triste. Eu mesmo passei uns 15 dias sem saber onde que eu estava. Eu fiquei perdido. E o Bahia subiu um tapetão. Aquilo, de certa forma, magoava o torcedor do Bahia. A gente queria subir em campo. O torcedor do Bahia é esperançoso por natureza, né? Não sei de onde vem tanto otimismo. O time tá horrível. Você sabe que é inevitável a queda, mas se tiver uma chance, você tá lá acreditando no impossível. Foi o caso do jogo do Cruzeiro. O Bahia tinha uma esperança mínima de escapar do rebaixamento naquele ano. O Cruzeiro tinha um timaço. Chegou na Fonte Nova lá, achando que dava. Esperança de Bahia conseguir dar 3-0. Rapaz, foi muito decepcionante. O time parecia um time amador jogando com um time profissional. O Bahia cometeu 4 pênaltis num jogo só no primeiro tempo. Sétimo gol do Cruzeiro. Virou uma brincadeira isso aqui na Fonte. 7-0. Ali, pra mim, sei não, mas é difícil até de lembrar. Que ali representou o fim do Bahia. O Bahia só não acabou exatamente por causa da torcida, por causa da chama que ela está viva. A B já era uma catástrofe. O Bahia pegou e caiu pra C. Série B é onde o filho chora, a mãe não vê. E Série C, a mãe nem liga. No começo não tinha bola, foi assim, o Bahia tava em crise pelo fato de não ter subido no ano de 2006, né? E o segundo ano foi também de muita emoção, porque o Bahia, para passar para aquele octagonal final, precisava ganhar do Fest e dependia de outro jogo que ia acontecer ao mesmo tempo, que era ABC e Rio Branco. Porque o Rio Branco e o ABC empataram lá e só dependia da gente, né? E chegou o segundo tempo e nada, e a gente naquela ansiedade, né, de que saísse um gol. Poxa, será que não vai dar certo? Será que mais uma vez a gente vai continuar na Série C?
Até que mais uma vez a estrela tricolor brilhou. Saí do banco de reservas, acho que onde ninguém acreditava, já 49 minutos ou 50 do segundo tempo. Agora a galera bate no gol, bate no gol, bate no gol, meteu pra Moré! E Belém! Do Bahia! Que tudo que eu vou guardar em minha vida! Essa classificação do Bahia, cara, é pra entrar... Eu, de coração, não morro nunca. Aquele jogo ali foi um dos jogos que eu pensei que eu ia me acabar foi naquele jogo. Quando você sofre tanto, parece que você valoriza mais as alegrias. Talvez por isso o amor das pessoas pelo clube tenha aumentado tanto nos últimos anos. É um negócio inacreditável. No jogo de 2007 contra o Vila, isso aí ficou bem evidente. O empate beneficiava as duas equipes. Era um pesadelo, o primeiro pesadelo do Bahia acabando, porque se você for olhar, a gente estava lutando para sair da Série C. E os 10 minutos finais do jogo era um toque de bola. Os caras estavam jogando para o tempo passar. E a torcida já estava em polvorosa. Tava lá, já terminando o jogo, a galera liberou o xarel. E eu acabei, vamos. E aí começou a entrar gente, entrando gente. Cara, quando eu vi aquela imagem da arquibancada, de baixo, o buraco aberto. E a gente não percebeu na hora o que tinha acontecido. Aliás, quase ninguém no estádio percebeu o que tinha acontecido. Infelizmente a gente perdeu 7 irmãos tricolor, né? Eram irmãos de sangue, do sangue tricolor que a gente tem. Uma emoção que bateu forte no meu peito. E eu me lembro e sinto muito pelas pessoas que foram. Fonte Nova foi fechada, né? Mas a Fonte Nova fez muita falta ao Bahia. Muita falta. A integração do time, a torcida e o estádio era uma coisa fantástica. Aí que eu encontrava meus amigos, aí que eu encontrava meu amor, meu time. Esporte Clube Bahia. É um novo começo, não é um final. Aí, graças a Deus, veio o Pituaçu, acabou o sofrimento. A gente transferiu parte do que acontecia na Fonte Nova pro novo estádio. Pituaçu, graças a Deus, ajudou muita gente. Foi de suma importância, tanto que já apelidou o estádio. Nós chamamos de Caldeirão. O torcedor começou a se ambientar na sua nova casa e esse ano, no ano de 2010, parece que encontrou o jeito de torcer e isso passa para dentro de campo. Esse ano não pode passar, esse ano tem que ser o ano do acesso. Esse ano é Deus no coração, o Bahia na primeira divisão. Não tenha dúvida disso. Os jogadores, eles foram levados pela torcida. A torcida é que decidiu, esse clube vai voltar. Quando dá essa liga, amigo, torcida, time, sai de baixo. Fica muito difícil segurar um time da força que o Bahia tem com a torcida. Pô, Salvador com bandeira, os carros, a torcida agitada, a alegria que essa torcida passa pra gente também é muito grande. É uma pena ter que chamar a torcida do Bahia de torcida, né? Porque torcida, todo clube tem, qualquer time tem torcida. E o que nós temos aí, nós não podemos chamar de apenas uma torcida. Nós temos que arrumar um nome
acima de amor, acima de tudo isso, porque é diferente o que quem torce pelo Bahia é. Desculpe chamar de torcida, mas é diferente demais. Ela pode não fazer o gol, mas ela ganha jogo. E foi o que aconteceu. No momento que o Bahia estava passando por uma fase complicada de não conseguir vencer em Pituaçu, a torcida abraçou a causa, passou a lotar o estádio, a apoiar os jogadores o tempo todo, criou até essa música do Xalaialaiá, que foi uma coisa marcante e fundamental. Para incentivar os jogadores. Eu olho muito pela fisionomia das pessoas. Tem gente que tá cantando, depois para assim de cantar, aí eu vou e olho, para ver o que tá se passando. Nós vimos uma pressão de não jogar bem dentro de casa, né? E eu deitado, acordei sorrindo, minha esposa falou, o que foi, amor? Eu falei, pô, eu sonhei que o estádio inteiro estava de mão dada, rezando o Pai Nosso, e nós tínhamos ganho o jogo de 4-0. Aí eu conversei com um torcedor, e aí eu falei pra ele, rapaz, eu sonhei isso, isso e isso. Aí ele falou, é mesmo, né? Eu falei, beleza. Quando eu cheguei no estádio, subi pra arquibancada, daqui a pouco eu olho a torcida inteira de mãos dadas, rezando o Pai Nosso. Então, os jogadores se entregavam a cada jogo que passava, porque sabiam da alegria que eles poderiam proporcionar para milhões de torcedores. O Bahia, como entidade, conquistou o respeito de todo mundo. Que a gente sabia que, a partir daquele momento, bastava uma vitória em cima da Portuguesa para a gente esquecer, jogar aqueles 7 anos para trás. Rapaz, aquele jogo da Portuguesa, para ser sincero, eu nem dormi direito. E a gente sempre faz umas reuniões, né, nos quartos, depois da preleção, tudo. Uns 15 minutinhos de sair pro jogo. E aí eu pedi a palavra por um momento. E eu li um texto do Marcelo Barreto. Você diz assim, poxa, eu não escrevi para tanto, eu escrevi para curtir aquele momento. Eu lembro que eu curti bastante o momento de escrever esse texto. Porque eu dizia, enquanto estava escrevendo, eu dizia, poxa, que história bonita, né? Estou escrevendo sobre uma história realmente linda, né? E aí eu li um texto onde ele pediu desculpa às outras equipes, mas ele precisava falar do Bahia. E ali ele falou de coraçãozão mesmo. Cada acesso terá sua história, seu mérito, seu valor. Mas hoje,
Com a permissão dos torcedores de todos os candidatos, eu quero falar do Bahia. Tenho uma simpatia pelo tricolor da Boa Terra que vem dos tempos de criança. Gostava do uniforme, dos bavis, do ponta-direita Osni. Nos gols do Fantástico, as cores das imagens que vinham de Salvador pareciam mais vivas e a rede da Fonte Nova demorava mais tempo a estufar. O Bahia, para mim, sempre foi um grande. E eu vi mostrar essa grandeza a todo o Brasil em 1988, com a elegância sutil de Bobô que inspirou o verso de Caetano Veloso. Mas, desde 1997, quando foi rebaixado, menos de uma década depois de ser campeão, nessa acidentada trajetória, o tricolor perdeu jogos, perdeu a Fonte Nova, interditada por causa de um acidente num jogo em que conseguiu acesso à Série B, perdeu credibilidade, mas não perdeu a torcida. Ficou claro que os torcedores eram seu maior patrimônio. Os gritos de Bahia encheram estádios até na Série C. Uma vez escrevi que tamanho de torcida deveria ser contado no estádio, e por esse critério a do Bahia seria a maior do Brasil. Maior ou menor do que as outras, a torcida do Bahia já deu mostras da festa que fará quando seu time voltar à Série A. A recepção do time no aeroporto, depois da vitória sobre o Paraná, foi uma das imagens mais impressionantes do ano no futebol brasileiro. Não era o jogo da classificação, era a 32ª de 38 rodadas da Série B, mas o time chegou a Salvador nos braços do povo. Era um anúncio, uma prévia das manifestações que estão por vir. Porque o Bahia vai subir. Porque não é só matemática, é a paixão que está traçando o caminho da volta. O Bahia, que já era grande em 1959, quando deixou para trás o Santos de Pelé e conquistou a Taça Brasil, vai reencontrar seu lugar entre os maiores. Eu adoraria completar, para não mais sair. Mas isso, na situação atual do futebol brasileiro, não é fácil para ninguém. Por enquanto, só dá para dizer que quando o Bahia subir, vai ser lindo. Hoje é 13/11 de 2010. Hoje é o melhor dia da minha vida. Bahia arruma a Série A. Os 7 anos de sofrimento não são 7 dias. Somos da primeira e vamos voltar para a primeira.
coisa difícil pra caramba de definir, né? Assim, o que é que um torcedor sente por um clube. Até hoje eu não entendi ainda, não encontrei ninguém para me explicar essa razão mesmo, porque a paixão é muito grande. A paixão é uma coisa que nasce de dentro de você, cresce e extrapola. E você, muitas vezes, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas você sabe que é verdadeiro, né? Não há conceito, não há uma explicação racional. É vida. Eu sou obcecado. O Bahia é minha vida. Bahia estando jogando e ganhando. Ave Maria, você pode passar uma semana com fome, mas vai passar com amor. Eu já disse mesmo em casa, quando eu morrer, enrola meu caixão com a bandeira do Bahia, minha buzina em cima e eu vou feliz. Mas é um legado, né, que tenho passado para meus filhos e só a morte para tirar minha paixão pelo Bahia. Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que carrega a multidão? É o Bahia. Quem é que tranquiliza os corações? É o Bahia. Time de raça e tradições. Bahia campeão dos campeões. O nosso time está numa nova arrancada. Este ano não tem zebra, não tem nada. O Bahia é o clube do povo. Domingo estarei aqui de novo. Domingo estarei aqui de novo. Domingo estarei aqui de novo.